Meu nome é Osvaldo de Fátima Pedro. Minha profissão, sou escultor em argila e professor de artes. Tenho 52 anos. Eu nasci em Sorocaba, mas toda a vida morei em Votorantim. Então, eu desde criança eu já desenhava, né? Gostava, apreciava escultura, tudo. Mas eu só fui reconhecer, né, que eu sabia fazer escultura já com 36 anos de idade. Foi quando eu procurei, né, os escultores lá em Peró. Eles me passaram uma peça para me reproduzir, tive êxito e a partir dali nunca mais parei. Então, quando eu era criança, eu desenhava várias coisas. Desenhava monstros, desenhava coisas da natureza, copiava personagens da televisão. Na época passava aqueles Ultraman, Ultra Seven, então eu fazia aquelas máscaras, né, de Ultraman, Ultra Seven, vendia para os colegas. Além disso daí, eu também recitava poesia na escola, já bem pequenininho, fazia poesia, recitava na escola, na igreja. Então eu tive esse ambiente aí, né? Minha família era uma família católica, ela ensinava as histórias dos santos, né? Também sempre gostei de apreciar a história dos santos, né? Mas a escultura mesmo veio bem depois. Então, eu trabalhava, né, de carteiro, era carteiro, né? E daí eu entregando carta na casa do seu Chico Santeiro, né, que é também um escultor aqui de Votorantim, eu vi ele transformar de uma madeira uma peça, né, uma peça artística, um santo, né? E eu me interessei muito, né, por esse tipo de trabalho. Apesar de nunca ter nenhuma experiência, mas eu fui atrás, né? Comprei formão, adquiri madeira e não consegui. Aí, dentro de pouco tempo, surgiu um curso de escultura em argila em Peró. Só que eu estava fora de todos os padrões, né? Porque era jovem, né? Que tinha certas dificuldades e tal, que podia entrar naquele projeto. E eu não estava dentro desses padrões, mas eu fui lá conversar, né? E eles me aceitaram, eles me acolheram. E daí tive essa experiência boa com a argila e daí nunca mais parei, né? Eles até me arrumaram um serviço e tal. A primeira peça que eu fiz foi uma Nossa Senhora Auxiliadora. Isso foi incentivado, né, pelo escultor, né? O professor lá me deu uma imagem, né, e mandou eu reproduzir, daí eu consegui reproduzir. Hoje ainda tem essa peça, né? Porém ela precisa de alguns restauros. Então, inicialmente eu comecei com santo da Igreja Católica, mas depois, né, estudando, né, livros históricos, né, adquirindo conhecimento gnóstico, aí eu fui ver que isso deles representarem santo em barro não era só a Igreja Católica, e sim muitas outras religiões. Aí eu comecei a fazer pesquisa. E daí também nunca mais parei, né? Daí sempre agora eu volto um pouco mais para a diversidade cultural, né? E religiosa. Um desses eu já fiz o Gilgamesh, né? Que é um herói lá dos Sumérios. Já fiz a Yansan, que é tido como uma deusa dos africanos, né? Fiz os personagens do judaísmo, como o profeta Isaías, que até na história, né, do profeta Isaías, eles não gostam muito de imagem, né, tem tudo isso também, né. Fiz também o Ezequiel. Esse Ezequiel que eu fiz, inclusive está aqui na exposição, representa uma releitura da obra do Aleijadinho. Então, se você olhar a peça e olhar a obra do Aleijadinho, você vai ver que tem assim uma semelhança, né. Aí também o Zacarias, né. Já fiz Milarepa, que é um santo budista, Dante, que é um personagem assim, mais isolado, que não tem a ver com nenhum culto. Enfim, eu fiz muitos, eu fiz peças dos astecas, dos maias. Por exemplo, dos astecas eu fiz uma deusa chamada de Huitzilopochtli, fiz também Quetzalcoatl. Enfim, muitas outras peças, né? O Deus Pacal, né? Dos maias, e continuo fazendo, né? Então, sempre quando vem uma inspiração, a gente está praticando, né, a escultura. A escolha desses personagens, então, é assim, né? Eu primeiramente eu faço um estudo do personagem, eu desenho.
é como se fosse tipo um download, né? Eu começo a baixar, né, as informações do personagem e daí vem a inspiração, né, para mim reproduzir no barro. Então a gente percebe, né, um certo prazer, né, em introduzir determinados personagens. Eu começo minha produção inicialmente desenhando. Então eu faço uma pesquisa na internet, em livros, né, que eu tenho diversos livros, né, de diversos personagens, diversas religiões e tal, e eu faço uma pesquisa e faço o desenho e daí eu monto uma estrutura. Começo a trabalhar primeiro com a cabeça, começo a modelar a cabeça e a base. Então uma hora que você está bem inspirado, você começa as partes mais difíceis. Por exemplo, a cabeça, a mão, as mãos, e quando você está mais assim sossegado, você começa com essas partes mais fáceis, né? Que é a base, por exemplo. A base é um quadrado onde você coloca o nome. Então são coisas assim que você não precisa ali ter tanta inspiração para produzir, né? E daí você vai montando o quebra-cabeça, né? Aí depois da peça ela esboçada, você vai elaborando mais a peça, né? Como se fosse lapidando, como se fosse lapidar o trabalho. E é assim, né? A peça ela não tem um tempo, não dá para mim falar que eu faço em um dia, que eu faço em um mês, que eu faço em 2 meses, eu faço em uma semana, né? Então eu começo a fazer a peça e eu tenho que perder essa noção de tempo. Por isso que às vezes nem é tão bom na encomenda você falar que vai entregar tal dia, né? Porque é completamente fora isso daí. Pra mim, né, no caso. O material principal que eu uso é a argila, né? Essa argila vermelha, que na verdade ela é chamada de terracota, mas qualquer argila eu faço os meus trabalhos, mas eu costumo sempre usar a terracota. Então ela é uma argila assim mais plástica, né, que tem mais facilidade. Como a gente ensina também as crianças a escultura em argila, então a gente também usa um material mais fácil para eles aprenderem. Aí depois de um determinado tempo, qualquer argila para eles, eles vão ter facilidade de produzir. Também, né, para mim, eu posso fazer escultura em qualquer argila, mas a gente procura mais as facilidades, né?